O Paulo Figueiredo causou uma certa comoção na internet brasileira com uma declaração dele de que mulher vota muito mal, diz bolsonarista Paulo Figueiredo ao atacar Michele e chamá-la de feminista e não sei o que lá. Eu não preciso dizer para vocês que eu discordo desse posicionamento do Paulo Figueiredo no que tange a Michele Bolsonaro. Eu sou um grande apoiador da Michele Bolsonaro, mas eu também não acho nada de errado do que ele falou aqui, não. Ao dizer que mulher vota muito mal, ele quis dizer, evidentemente, que ele discorda do voto da maior parte das mulheres, né? É só óbvio você constatar isso, né? O que ele está falando aqui é do grande divisor de gênero, né? O Great Gender Divide. É uma pesquisa que já está há algum tempo, o pessoal aqui do Financial Times publicou, mostrando que cada vez mais, principalmente mulheres jovens e homens, se separam em termos políticos, né? As mulheres tendem a ser mais progressistas, os homens tendem a ser mais conservadores, né? Isso é um fato. De fato, há uma diferença entre o padrão de voto de mulheres e homens. Ninguém precisa questionar isso. Aqui no Brasil você vê, de fato, as mulheres tendem, por exemplo, a votar mais no Lula do que os homens, né? Se dependesse dos homens, o Bolsonaro teria ganho em 2022. Se depender das mulheres, o Lula vai ganhar esse ano, com certeza, ninguém tem dúvida disso, se fosse só o voto das mulheres, né? Então a situação é essa, não tem nada de errado nisso daí, né? É lógico que o fato dele dizer que a mulher vota errado, né, ou vota muito mal, evidentemente é uma colocação posicional dele em relação ao que ele acredita certo. As mulheres jovens podem pensar que homens votam muito mal, né, da mesma forma, né, mesmo o mesmo conceito. O fato é que se criou uma celeuma em cima disso daí, e a imprensa está tentando dizer que a opinião do Paulo Figueiredo é a opinião do Flávio Bolsonaro, o que o próprio Paulo Figueiredo deixa claro que não é. Vamos entender essa confusão toda aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de junho de 2026, às 9 da noite, e essa notícia foi sugerida por líder do governo Janja no Congresso, Johnny, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, mulher vota muito mal, diz bolsonarista Paulo Figueiredo ao atacar Michele, né? O influenciador e empresário bolsonarista Paulo Figueiredo afirmou em crítica à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro que mulheres votam muito mal, em especial as solteiras, já que as casadas teriam a tendência de acompanhar o voto dos maridos, né? Eu não sei dessa coisa de tendência de acompanhar os votos dos maridos, não, mas eu sei que, de fato, existe essa grande divisão de gênero, né? O pessoal já observou isso, principalmente em mulheres mais jovens, você tende a ter, de fato, uma diferença muito grande, os homens indo mais para o conservadorismo, as mulheres mais para o progressivismo. Isso acontece em vários países do mundo e coisa e tal. É uma característica que decorre exatamente da nossa separação em bolhas, né? Você acaba tendo grupos de interesse distintos, e como cada grupo de interesse acaba indo para um lado, você acaba tendo opinião política diferente, né? Figueiredo sugeriu no vídeo que quem ficasse descontente com sua fala poderia arrancar os pentelhos das calcinhas, né? Consigo entender perfeitamente a opinião do Paulo Figueiredo. É lógico, né? É só você entender, né? Deixa eu me retratar. Mulher não vota muito mal, mulher vota mal para caralho, especialmente a solteira. Se trabalha na Folha, então pior ainda. O pessoal da Folha ficou chateado, cara. Como isso sequer é controverso, meu Deus, estatisticamente é indiscutível. Mas nem sempre foi assim. Isso tem a ver com o avanço dessa ideologia demoníaca feminista que está destruindo a vida das mulheres. Eu posso e vou provar, escreveu o Figueiredo, né? E, bom, assim, eu não sei qual é o que o Figueiredo diz que vai provar, isso daí como que ele vai provar, mas provavelmente ele está se referindo a isso, né? A questão da grande divisão de gênero. De fato, você tem mulheres indo para um lado e homens indo para o outro. Isso é natural. Há uma diferença aí entre as percepções de vida de mulheres e homens. A gente sabe que, na média, mulheres são mais avessas ao risco, homens são mais ousados, e isso é positivo, isso é negativo? Depende da situação, depende do contexto, né? Existe toda uma série de fatores aí nessa história. Ninguém está absolutamente certo nem absolutamente errado. A questão toda é para que lado que a pessoa vai, né? Agora, se eu concordo com Paulo Figueiredo que ele tem o direito de falar isso aí, que as mulheres votam errado porque, na verdade, votam diferente dos homens, né?
eu discordo do que ele fala em relação a Michelle. Então, por exemplo, ao comentar o vídeo da Michelle, ele criticou a live da ex-primeira-dama, que é presidente do PL Mulher, porque ela disse sobre Flávio. Onde o Flávio vai pior nas pesquisas eleitorais é justamente no eleitorado feminino. Então, parabéns, bela ajuda. Mas olha só, é o que eu falo para vocês. O problema é que o Bolsonaro, tipicamente, vai mal no eleitorado feminino. A Michelle tem feito um esforço para aproximar o Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro do eleitorado feminino. Então, ou seja, é um erro dizer isso. É igual você criticar alguém. Tá ajudando o Flávio no Nordeste? Não tá não, porque o Nordeste continua votando a favor do Lula. Mas tá votando mais. Se você consegue diminuir a diferença no Nordeste, já é uma coisa ótima. Ninguém espera mudar a cabeça das pessoas 100%. A mudança ela é lenta, né? Então, a Michelle sim tem feito um esforço grande, muitas mulheres entrando no PL Mulher, no partido que até pouco tempo atrás tinha essa pecha de ser um partido machista, misógino e coisa e tal. E é uma luta grande, né? Eu acho injusto do Paulo Figueiredo falar isso da Michelle de maneira direta, porque o Flávio Bolsonaro ainda é pior entre as mulheres, então a culpa é da Michelle. Não, pô, ela está ajudando. Ela já conseguiu resolver o problema totalmente? Não, isso não é um problema que se resolva rápido, mas ela está caminhando nesse sentido, né? Segundo a pesquisa mais recente do Datafolha, o Lula ganha do Flávio por 52 a 37 no eleitorado feminino, no segundo turno. Enquanto o Flávio ganha do Lula por 50 a 41 no masculino. Ou seja, que há essa diferença de votos, né? Se você acha que, se eu parto do princípio, eu voto no Flávio Bolsonaro, então poderia dizer que as mulheres votam errado, no sentido de que elas votam diferente de mim. Então, pô, é isso daí, é assim que funciona. Eu tenho certeza que a jornalista da Folha acha que o Paulo Figueiredo vota errado também, né? Enfim, essa é a situação, não tem nada demais no que ele falou nisso daí. Eu critico o que ele falou com relação a Michelle Bolsonaro. Muitas mulheres acham que são feministas, isso aqui é um aspas do Paulo Figueiredo, tá? Muitas mulheres acham que são feministas só porque elas entendem que precisam ter os mesmos direitos que os homens. Isso não é feminismo. Não, peraí, Paulo Figueiredo. A primeira geração do feminismo foi exatamente isso, tá? Houve uma época na sociedade mundial, do mundo inteiro, brasileira também, em que mulheres tinham menos direitos do que homens. Mulheres não podiam votar, mulheres não podiam andar de carro, tinha uma série de direitos a menos que os homens, né? E, nesse sentido, eu concordo plenamente com o feminismo. O feminismo de primeira geração, não tenho dúvida alguma, é um absurdo haver discriminação por gênero, né? Eu concordo que o que está acontecendo agora, e eu já critiquei isso em outras situações, é que mulheres querem mais vantagens sobre os homens. E aí isso é um erro, isso é um problema. Você passa a ter uma discriminação de gênero ao contrário. Né, isso também não é positivo. Né? Eu entendo que as pessoas veem isso como uma maneira de corrigir o que eles chamam de um machismo estrutural, ou misoginia estrutural, o patriarcado e coisa e tal, mas a verdade é que você não consegue resolver esse problema dessa forma. Quando você gira a balança para o outro lado, você só cria mais injustiça. Você não resolve a injustiça atual. A questão cultural você resolve na questão cultural. A questão da justiça você resolve na questão da justiça. Você não tem como resolver uma coisa com a outra, né? Então, assim, nesse ponto aqui, é uma questão de definição do que é feminismo, né? O Paulo Figueiredo entende que feminismo é a teoria crítica marxista ligada ao gênero. Eu já falei para vocês, a teoria crítica marxista ligada ao gênero realmente existe. Existe essa teoria marxista, existe essa aplicação. De fato, essa briga entre homens e mulheres e coisa e tal, que é estimulada, né, por todo esse papo de patriarcado e coisa e tal, isso é uma coisa da teoria crítica marxista, mas eu acho importante diferenciar isso do feminismo original. O feminismo é uma coisa importante, as mulheres devem ter o mesmo direito que os homens. Essa ideia de que desde o início isso foi errado, não foi, não é errado não, de maneira alguma, né? Essa mesma diferença acontece nos Estados Unidos, né? Ou seja, como a gente viu aqui nessa matéria da Financial Times, né, isso acontece em vários países do mundo, no Brasil inclusive, né? E já foi estudado isso daí, é uma coisa bastante complicada, né? Aqui, ó, segundo o Dr. Ribeiro, MD, o voto das mulheres no segundo turno, resultado por estado, né? Dá para ver que o Lula ganhou em todos os estados em 2022, ao contrário do Bolsonaro, que só ganhou em Santa Catarina, Rondônia e Roraima, né?
E, de fato, é isso mesmo. Os votos das mulheres tendem mais à esquerda, tendem mais ao socialismo, né? Esse estudo da Financial Times não é o único, tá? Tem outros aqui também. A Medium coloca aqui, ó, o senhor Joel Green coloca aqui que o número de mulheres que se identifica como liberal cresceu de 30% para 41%, um aumento de 11 pontos percentuais, enquanto homens se identificando como liberais, entenda, progressistas, né, aqui nos Estados Unidos, né, basicamente não se moveu, né? Ou seja, o que está acontecendo é isso, essa diferença em que você vai mais para a esquerda, as mulheres vão mais para a esquerda, os homens ou ficam parados ou vão mais para a direita, né? E, bom, isso existe realmente, né? Agora, isso aqui criou, sem dúvida alguma, uma frase polêmica do Paulo Figueiredo, né? Criou uma certa celeuma e muita gente coloca que isso pode prejudicar o Flávio Bolsonaro. Por quê? Aqui, ó. Crise com Michele complica a estratégia de Flávio Bolsonaro para ampliar o eleitorado, dizem analistas, né? O Flávio Bolsonaro precisa atrair mulheres, né? As mulheres geralmente votam mais à esquerda, então é pouco provável que o Flávio vá ganhar com as mulheres, mas não precisa ganhar com as mulheres, precisa diminuir a diferença com as mulheres, né? E é lógico que ele precisa fazer coisas nesse sentido. Como eu falei para vocês, essa questão com a Michele Bolsonaro, isso gera uma oportunidade enorme para o Flávio também de resolver esse negócio e ganhar ponto com as mulheres, né? A atitude do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, ao contrário, tem prejudicado. Agora, o ponto central que o Paulo Figueiredo coloca também é o seguinte, olha só, eu não faço parte da campanha do Flávio Bolsonaro. A ingerência dele sobre o que eu falo é zero, e eu até espero e o aconselharia a discordar publicamente de mim se for o caso. Não vai me causar melindre algum, garanto, e continuarei a apoiá-lo. Agora, no dia que eu tiver que parar de falar a verdade, terei que mudar de profissão. Ou seja, o Paulo Figueiredo está dizendo muito claramente que essa é a opinião dele, que isso não é, ele não está falando pelo Flávio Bolsonaro e coisa e tal, e isso é verdade, né? A imprensa está tentando colar essa fala do Paulo Figueiredo no Flávio Bolsonaro. É muito importante notar essa distinção, tá? Se tem realmente muitos bolsonaristas criticando a Michele, falando mal da Michele, não sei o que lá, e eu discordo disso, já falei para vocês, acho um erro enorme, é importante lembrar que o Flávio Bolsonaro tem apoiado a Michele, falou que não, que resolveu o problema, que não tem desavença nenhuma, que vai conversar, que vai estar tudo certo, que respeita a opinião dela, e ele está fazendo a coisa correta nesse aspecto, né? Enfim, eu acho que é mais uma tentativa da Folha de São Paulo de jogar lama no Flávio Bolsonaro através da fala do Paulo Figueiredo, mas é muito importante lembrar, o Flávio Bolsonaro não é o Paulo Figueiredo. O que o Paulo Figueiredo falou, ele tem uma base, ele tem uma base correta. Ele diz que, né, há uma diferença entre voto de homens e mulheres de fato, né? E evidentemente cada lado acha que o outro lado vota errado. É só óbvio você pensar nisso, né? Agora, no final das contas, é sempre importante lembrar isso. O Flávio Bolsonaro é diferente do Paulo Figueiredo, do Eduardo Bolsonaro e de outras pessoas que estão aí nesse ciclo bolsonarista. O Flávio Bolsonaro é outra coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.